Nós estamos falando de refração. Nós já aprendemos a analisar como que acontece o desvio, né, da luz ao mudar de meio, quando a velocidade ela é alterada. A gente aprendeu a analisar se aproxima ou se afasta da normal. Porém, nós aprendemos a fazer essa análise de uma maneira qualitativa. A gente não estava preocupado aqui com o ângulo exato ali que é alterado, né, em função dessa mudança da velocidade. Isso nós vamos fazer hoje, beleza? Então vamos lá, olha só. Vamos retomar aqui, vamos lembrar o que a gente já sabe. Imagina a gente tem aqui a superfície de separação de dois meios. Eu vou colocar aqui embaixo água e aqui eu vou colocar ar, tá? E aí, um feixe de luz, ele incide do ar para a água. O que vai acontecer? Para a gente analisar para onde vai ter o desvio aqui, vamos lembrar como é que a gente fazia. A gente ampliava aqui, né, o nosso feixe de luz, dava uma ampliada nele, representava as frentes de onda, né? E aí esse pontinho aqui, opa, o Anote não está deixando eu mudar de caneta aqui, isso me mata de raiva. Espera aí, gente, deixa eu fechar ele e abrir de novo aqui. Tem hora que ele resolve fazer raiva em mim, não sei porquê. Vamos ver se agora ele deixa eu trocar de cor. Bom, muito bem. Então, esse pontinho, ele encosta primeiro na água e, portanto, ele reduz a velocidade primeiro do que esse outro aqui. Por causa disso, a direção do feixe de luz será alterada, certo? Ele vai aproximar da normal. Então, tá aí a aproximação da normal. Isso explica várias situações, né, que a gente já percebeu. Você mergulha um objeto na água, ele parece quebrado. Mergulha um lápis na água, ele parece, se você olha de perfil, parece que ele está ampliado, né, ele fica mais gordinho. Isso explica várias situações, né, a refração. Beleza, então a gente aprendeu a analisar aqui a direção, para onde vai acontecer essa diferença na direção, né, se ela vai aproximar ou se ela vai afastar da normal, o feixe de luz. Mas agora a gente vai aprender a calcular esse desvio, tá, com a famosa lei de Snell. Primeiramente, a gente precisa definir uma grandeza física chamada índice de refração, que vou representar por N, tá, gente? N minúsculo. Então, onde você vê N minúsculo, estou me referindo ao índice de refração. Galera, por definição, o índice de refração N, ele é dado por C sobre V. Tal que o C é a velocidade da luz no vácuo, que a gente sabe que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, 300 mil quilômetros em apenas um segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo, que a gente vai representar por C. E V vai ser a velocidade da luz no meio, tá? Então, o índice de refração é uma característica do meio de propagação da luz, né? A gente sabe que a velocidade máxima é no vácuo, 300 mil km por segundo, e nos outros meios a velocidade da luz ela é um pouco menor, tá? Portanto, o índice de refração, o menor valor dele é 1. Ele começa em 1, não existe um índice de refração menor do que 1, não tem como, porque a velocidade da luz é máxima no vácuo, é C. Então, se V for igual a C, C por C dá 1, então o menor valor é 1. E aí, quanto menor for a velocidade da luz em um determinado meio, maior será o índice de refração daquele meio. Tá?
São grandezas inversamente proporcionais, tá, gente? Maior o índice de refração do meio, mais devagar a luz propaga naquele meio. Dizemos que o meio ele é mais refringente, tá, do que outro. Por exemplo, a gente tem uma ideia que o índice de refração da água é igual a 1,33, índice de refração do vidro próximo de 1,5. Cada meio material vai ter um certo índice de refração N, ok? Então, olha só, como vimos aqui, quanto menor, se a luz ela reduz a velocidade ao mudar de meio, o raio de luz ele vai aproximar da normal. Se a luz ela aumenta a velocidade de propagação, né, mudando de meio, o raio de luz ele afasta da normal. E como que fica essa análise a partir do índice de refração N? Bom, quanto menor for a velocidade de propagação da luz, maior o índice de refração. Portanto, se o feixe de luz ele vai de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ou seja, ele está indo de um meio que tem índice de refração maior, certo? Ele aproxima da normal. Tranquilo? Muito bem. E a relação matemática entre o ângulo do desvio, né, o ângulo de incidência, o ângulo de refração e o índice de refração do meio, essa relação é conhecida como lei de Snell. Lei de Snell. Bom, Fabrício, fala, meu querido. só que igual você falou ontem, tipo, na maioria das vezes, que é quase sempre, né? Aí a gente vai desenhar, o raio que está chegando vai estar de um lado da normal e depois da refração vai estar do outro, né? Exatamente. É possível acontecer, né, do raio incidente e o raio refratado estarem do mesmo lado da normal? Sim, é possível. Existem materiais que conseguem fazer isso, tá? Mas são materiais assim feitos em laboratório, uma situação muito rara e, portanto, nós não vamos resolver problema com uma situação como essa, não. Tá? Por exemplo, porque ele está falando o seguinte, gente. Imagina, a gente tem dois meios aqui. Vamos supor que aqui é água e aqui é o ar, tá? E um feixe de luz, ele está propagando aqui da água para o ar. Você sabe que aqui a velocidade vai aumentar, né? O índice de refração vai reduzir e, portanto, o feixe de luz ele vai afastar da normal, certo? Afastou da normal. Tá. É possível ele afastar tanto da normal que fique do mesmo lado da normal? Fisicamente isso não é impossível não, mas é muito raro, tá bom? Você não vai ver um problema com uma situação como essa não, tá? Então tá aí. Esse ângulo aqui, galera, ó, esse aqui é o raio incidente, né? Então, com a normal aqui eu vou chamar de θ1, e esse θ1 ele recebe o nome de ângulo de incidência, tá? Aqui está normal, normal perpendicular à superfície de separação, beleza? Então a gente tem aqui o ângulo de incidência e esse cara aqui que eu vou chamar de θ2 é o ângulo de refração, sempre com a normal, tá, gente? A lei de Snell mostra pra gente que N1, quem é o N1, professor? É o índice de refração do meio 1, tá? Vezes o seno de θ1. Quem é o θ1, gente? É o ângulo de incidência. Isso vai ser igual a N2 seno de θ2. O N2 é o índice de refração do meio 2 e o θ2 é o ângulo de refração. Então, a relação matemática entre os índices de refração e Fabrício, mas como que a gente acha o N mesmo? o N, meu querido, o O N é N, C como é que a sobre gente... V. Ah, você pode afastar um pouquinho para tirar um print para poder pegar tudo? Claro. Assim ficou bom? Faça só um pouquinho mais.
Ótimo. Ô, Fabrício, Fala, Pedrão. do meio de maior velocidade de menor, vai afastar da normal? Se a luz ela vai de um meio de maior velocidade para um de menor, ele aproxima da normal. Aproxima. Agora, com relação ao índice de refração, é o contrário, né? Se a luz ela está indo de um meio de menor índice de refração para um maior índice de refração, também aproxima da normal. Beleza? Porque quanto menor a velocidade, maior é o índice de refração. Mas eu não aconselho vocês a decorarem isso não, tá? Você tem duas formas de analisar para onde vai ser o desvio, se vai aproximar ou se vai afastar da normal. A primeira forma eu já ensinei você vai desenhar a frente de onda e vai analisar qual pontinho reduz ou aumenta a velocidade primeiro. Se funciona, todos os casos, beleza. A segunda opção é usando a própria lei de Snell. Tá? Não fica decorando as coisas não, gente. Isso aí você esquece. Se você não ficar usando sempre, você acaba esquecendo, né? Mas se você entende, se você aprende a fazer análise aqui, você não esquece mais. Então, olha só, como analisar para onde vai ser o desvio a partir da lei de Snell. Vamos lá, então, vamos fazer essa análise aqui. Novamente, vou colocar aqui uma superfície de separação. De novo, escolhi aqui água e aqui ar, tá? E vamos colocar que o feixe de luz ele está indo ó, da água para o ar. E aí, para onde que vai ser esse desvio, hein? Será que vai aproximar ou afastar da normal? Vamos analisar com a lei de Snell agora, tá? Esse cara aqui eu vou chamar ele de N1 e esse aqui de N2. São os índices de refrações aqui dos meios, tá bom? Bom, a gente sabe que o N1 ele é maior do que o N2, não é verdade? Porque a velocidade da luz é menor na água do que no ar. Então o índice de refração da água é maior do que do ar, tá? Se a gente pegar a lei de Snell, N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, o que aconteceu aqui, cara? O nosso índice de refração 2, ele ficou menor. Não é verdade? Ele reduziu. Só tem um jeito dessa igualdade se manter, né? Isso aqui tem que ser uma constante, esse produto aqui, ó, ele tem que ser uma constante. Mas como que ele vai ser uma constante, sendo que um dos termos aqui reduziu? Só tem um jeito, se o segundo termo aumentar. Então o seno do ângulo tem que aumentar. Mas será que se o seno do ângulo aumentar, o ângulo aumenta ou o ângulo reduz? Porque o ângulo com o seno do ângulo não é linear isso não. As relações, as funções trigonométricas não são lineares. Né? O que é linear, gente? Se o ângulo dobra, não quer dizer que o seno do ângulo vai dobrar, não. Tá? Muito bem. Como é que a gente faz para analisar se o seno ele aumenta, se o ângulo vai aumentar ou se ele vai reduzir? Bom, aí a gente tem que pensar no ciclo trigonométrico. Lembra do ciclo trigonométrico? Vamos representar ele aqui para a gente analisar o que vai acontecer. Aqui a gente tem uma circunferência de raio 1 e um plano cartesiano concêntrico com essa circunferência, tá? Esse cara aqui ele recebe o nome de cosseno e esse cara aqui recebe o nome de seno. E aqui tem raio 1, beleza? E aí eu vou colocar aqui uma reta que varreu um certo ângulo, o ângulo θ, tá? Lembrando que aqui é 0, aqui é π sobre 2, 90 graus, π sobre 2 radianos, aqui é π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π, tá? Isso é sempre no sentido anti-horário, né? Então, olha só,
a projeção na horizontal dessa reta vai ser esse cara aqui, ó. A projeção na horizontal, ela vai ser desse tamanho aqui, certo? Isso é o cosseno do ângulo θ. Enquanto que a projeção na vertical vai ser esse cara aqui, ó. Né? Isso daqui é o seno do ângulo θ, é o seno do ângulo θ. A projeção na vertical. Bom, então tá, e aí, vamos analisar se o seno aumenta, se o ângulo vai aumentar ou se ele vai reduzir. É isso que a gente está procurando aqui, tá? Então, para eu aumentar o seno, essa linha de verde aqui tem que aumentar. Beleza, aumentei ela. Então, ela tem que vir até aqui em cima. Só tem um jeito disso acontecer. Se o ângulo θ aumentar também. Ó. Concorda comigo? O θ tem que ficar maior. Portanto, no primeiro quadrante, só no primeiro quadrante aqui, cara. Se o ângulo aumenta, o seno aumenta também. No segundo quadrante, isso aqui é o contrário, cara. Se o ângulo aumenta, o seno reduz. Tá? E o que acontece com o seno, com o cosseno é o contrário. Mas aqui na lei de Snell não interessa o cosseno, interessa o seno. Certo? Ó, então respondemos. Ó. Se o seno aumenta, o ângulo aumenta também. Então, se a gente desenhar aqui nossa normal, uma reta perpendicular à superfície no ponto de incidência, esse daqui é o θ1, o ângulo de incidência, e o nosso ângulo de refração, ele tem que ser maior do que o θ1. Tá? Esse aqui é o nosso θ2. Pela lei de Snell, o índice de refração reduziu, o seno do ângulo tem que aumentar, portanto o ângulo aumenta. Tá? Então, pronto nossa análise do desvio a partir da lei de Snell. Beleza? Ô, Fabrício, Fala, Pedrão. e dá para saber o ângulo exato por essa lei? Não, ela tem um ângulo, né, meu querido? Aqui, N1 seno θ1 igual a N2 seno θ2. Então, por exemplo, vamos supor que você quer saber o ângulo 2. Vamos lá, como é que fica? Ó. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Aí eu preciso descobrir o ângulo, o θ2, por exemplo. Bom, isso aqui é uma equação, cara. Você resolve a equação. E como resolve isso, professor? Como é que eu acho θ2? Bom, você vai ter que passar o N1, o N2 para cá dividindo. Não é verdade? Vai ficar assim, ó. O seno de θ2 vai ser igual a N1 seno de θ1 e o N2 ele passou dividindo. Tá, professor, mas eu não quero o seno do ângulo. Eu quero o ângulo. E aí, como é que eu faço? Como é que eu tiro esse seno daqui? Bom, então olha só. Eu vou... Talvez apareça aqui uma representação matemática que vocês não estejam acostumados aqui. Não sei se vocês já viram isso em matemática, mas vou te ensinar. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui bem besta para ver se você entende. Ó. O seno de 30 graus, ele é meio. Certo? Vamos supor que a gente não sabe o ângulo. Vou pôr aqui, ó. O seno de um ângulo desconhecido é igual a meio. O ângulo não é meio, não. É o seno dele que é meio. E que ângulo é esse? A representação matemática que usamos aqui é a seguinte, ó. Θ vai ser igual a de seno a menos 1 de meio. O que é isso? Seno a menos 1 a gente chama de função inversa do seno. Tá? Então, a pergunta aqui é a seguinte. Qual ângulo o seno dele vale meio? É assim que a gente interpreta essa representação matemática. Tá? Ou tem uma outra representação também. Usa a que você quiser. O θ é o arco seno de meio. Arco seno, seno a menos 1, tanto faz.
O que isso significa? Você quer o ângulo que o seno dele é meio. E pela tabelinha a gente sabe qual o ângulo o seno dele é meio. 30 graus. Ok? Então, senhores, ô Pedro, a forma de representar matematicamente o que você quer é θ2 é igual o arco seno, ou seno a menos 1, tanto faz, de N1 seno de θ1 sobre N2. Beleza, Pedro? Mas eu falei, se tipo um ângulo fosse, sei lá, 72, que a gente não sabe de cor, pouco Tá. assim. Ó, primeiro assim, na física, tá? Um problema de vestibular de física, todos os, assim, quase todos, vamos por 95% das questões, cara, vão aparecer somente aqueles ângulos ali, 30, 45 e 60. Esses aí são elementares, vocês têm que saber mesmo, seno e cosseno tangente de 30, 45 e 60. Depois, vem os ângulos de 0, 90, 180, 270, 360. E esses vocês também têm que saber. Como que você descobre esses ângulos? O 30, 45 e 60 da tabela. Vocês aprenderam a tabela, aprenderam, Pedro? Sim. Você faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, tem até uma musiquinha ridícula para você lembrar da tabela. O 0, 90, 180, 270, 360, você tem que saber também como? A partir do ciclo trigonométrico. Tá? Que eu já ensinei para vocês e eu acredito que na matemática também vocês viram. Não, o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1. Você tem que enxergar aqui as projeções do ciclo trigonométrico. Agora, professor, e se aparecer um ângulo de, sei lá, 65,3? Não vai aparecer. Se aparecer, Pedro, a questão ela vai te falar. Tá bom, Pedro? Tranquilo. Então, Fabrício, né, esses ângulos dá pra calcular também pelo círculo trigonométrico, né? Mas é mais complicado. alguns dá, todos não. Por exemplo, você vai conseguir calcular os que são complementares, suplementares, e você consegue, né? Tem algumas relações trigonométricas também que você consegue fazer. Então, assim, para aparecer isso na física, num problema de física, cara, seria o dos 5% que ficou faltando lá do que eu te contei no início, seria uns 3%. Se você for fazer uma questão do ITA, entendeu? Aí pode ser que apareça uma coisa assim, mas é muito difícil. Tá? Por exemplo, o que o Pedro está falando, gente? Vamos supor que você tem esse ângulo aqui, ó. Vamos supor, quer ver? Você tem um ângulo aqui, ó, de 150 graus. Um pouquinho, ó. 150 graus é mais ou menos aqui, não é? Aí. 150 graus. Pessoa, dá para descobrir aqui o seno e cosseno de 150 graus? Dá. Dá para descobrir. Por quê? O suplementar dele, cara, é 30 graus. E o 30 graus a gente sabe da tabela. Então, o que a gente pode falar? Quer ver, ó? Quem é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus é essa distância aqui, ó, que é a mesma do seno de 150 graus. Então, se você sabe o seno de 30, você sabe o seno de 150. Beleza, mas então tem vários ângulos aqui, muitos, que você consegue descobrir, tá? Mas se você aparecer em física é muito difícil. Agora, professor, e se aparecer um 42 graus aqui, professor, 42,5, aí, cara, a questão ela vai ter que te contar. Mas, professor, tá aí, tem jeito de saber o ângulo, um seno e cosseno, por exemplo, de 42 graus? Tem jeito? Esse ângulo aqui você não vai conseguir achar ele no ciclo trigonométrico. Você não vai conseguir. Pô, como é que calcula isso? Por exemplo, você joga na calculadora seno de 42. Você acha que ela tem na memória seno e cosseno de todos os ângulos? Tá, mas quem colocou na calculadora, se fosse memória e não é,
Se fosse memória, quem colocou na calculadora, como é que o cara calculou isso? Existe, tem jeito? Tem. Mas a ferramenta matemática te permite calcular seno e cosseno de absolutamente qualquer ângulo, não é visto no ensino médio. Tá? Você altera as funções de seno e cosseno para como é que chama? Esqueci o nome do tipo de equação. Chama séries de... Você transforma numa série, tá? Série de Taylor, série de Maclaurin, mas isso não é coisa de ensino médio, não. Tá bom, Pedro? Beleza. Muito bem. Ô, Fabrício. Oi, Júlia. Olha ali na direita, ó. O ângulo é igual a 30 graus. Sobe um tiquinho. Isso. Eu não sei se eu perdi, sei lá, mas se eu não soubesse na tabela que é 30 graus, o que você arrumou aí pra descobrir? Peraí, desculpa, eu não entendi direito. Se você não soubesse a tabela? Tipo, que eu não soubesse que seno de... que o ângulo aí seria 30, porque o seno é meio. Ah, não, Que mas você arrumou? aqui eu tirei da tabela, você tem que saber. Tá bom. Tá bom. É porque eu não sabia se você tinha feito alguma coisa que eu tinha perdido. Não, você tem que saber mesmo da tabela. Tá, o 30, 45, 60 tem que saber. Não, Assim, beleza. ainda é muito comum, gente, mesmo esses ângulos, nas questões de física, ela te contar o seno e o cosseno e a tangente, tá? Ainda acontece isso. Muito comum. Desses ângulos, 30, 45, 60, a própria questão te fala. Mas eu te aconselho você saber aquela tabela lá. Tem que saber desenhar aquela tabela. Beleza? Muito bem. Vamos fazer um exemplo? A lei de Snell. Deixa eu pegar aqui. Mas na maioria das questões, eu vou ainda respondendo a pergunta do Pedro, né? Na maioria das questões, você utiliza a lei de Snell, porém, sem precisar calcular nada. Esse é um exemplo aqui, uma questão clássica, que envolve a lei de Snell, mas você não precisa calcular nada. Deixa eu dar uma melhorada aqui para vocês fazerem. Vai lá, vou dar 2 minutinhos para vocês e nós vamos corrigir, tá bom? Pode fazer, galera. Um estudante de física observa um raio luminoso se propagando de um meio A para um meio B, ambos homogêneos e transparentes, como mostra a figura. A partir desse fato, o estudante conclui que... Então, está aí a figura, né? E ele faz umas afirmações aqui a respeito do que está acontecendo. Ó. Primeiro, esses ângulos aqui não são ângulos de incidência e de refração, não. Incidência e refração é sempre com a normal. Então, primeiro a gente tem que desenhar a normal. Certo? Que nunca fique exatamente onde eu quero. Que coisa, viu? Tá aí. O ângulo de incidência é esse aqui, ó. Ele vale quanto? Ele vale... Opa, 30 não. Ele vale 40. Certo? Com a normal. É o complementar de 50. E esse cara aqui vai ser 20. Beleza? Então, o ângulo de incidência é 40 e o ângulo de refração é 20. Tá? Pela lei de Snell, N1 seno de θ1, que é igual a N2 seno de θ2, o que aconteceu aqui? O nosso ângulo, ele reduziu, não é verdade? O ângulo aqui reduziu. Se o ângulo reduz, o seno do ângulo reduz também. Então, o índice de refração tem que aumentar. Logo, o N do meio B, ele é maior do que o N do meio A. O índice de refração de B é maior do que de A. O que significa que a velocidade de B é menor do que a velocidade A. E o índice de refração é C sobre V. Então, se o índice de refração ele aumenta, a velocidade reduz. Certo? Muito bem, então vamos ver as afirmações aqui. O valor do índice de refração do meio A é maior do que do meio B. Não, ao contrário, né? O do B é maior, porque a velocidade reduziu. O valor do índice de refração do meio A é metade que do B. Aí você pode pensar assim, professor, o ângulo é metade, né?
20 e 40 lá. O ângulo é metade, então o índice de refração metade também, né? Por que não? Porque as funções trigonométricas não são lineares. Tá? Se o seno de 30 é meio, o seno de 60 não é 1, não. Tá bom? Não é o proporcional. C. Nos meios A e B, a velocidade da luz é a mesma. Não, a velocidade da luz mudou. D. A velocidade de propagação da luz no meio A é menor que no meio B. Não, o contrário, né? A velocidade de propagação da luz no meio A é maior do que no meio B. Sim. Beleza, então resposta letra E. Tá? Então, tá vendo, gente? Assim, essa é uma questão clássica da lei de Snell. A gente usou aqui a lei de Snell para resolver, certo? Mas você não calculou nada. A maioria das questões são assim. Tá? Você fica preocupado. Nossa, eu vou calcular aqui o seno de um ângulo, tananã. A maioria das vezes não. Tá bom? Dúvidas, meus amores?